Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre testes de integração, como implementá-los utilizando C# e como facilmente utilizar o Docker para gerenciar instâncias do banco de dados. Os testes de integração têm como objetivo testar a aplicação como um todo. Diferentemente dos testes de unidade que testam uma parte bem específica do sistema de forma isolada, os testes de integração eles validam se os componentes, uma vez trabalhando de forma conjunta, se eles de fato estão funcionando corretamente e entregam o resultado esperado. Por exemplo, vamos supor que estamos escrevendo testes de integração para uma API. O teste de integração ele vai validar se de fato a minha API está no ar, se ela recebeu a requisição, se essa requisição passou por todas as camadas da minha aplicação e, se for o caso, realizou uma escrita no banco de dados. Falando de banco de dados, a parte mais desafiadora do teste de integração é o banco de dados, já que nesse tipo de teste a gente precisa utilizar um banco de dados real. O grande desafio é onde esse banco vai estar rodando para que a gente consiga de fato executar os testes de integração. Uma opção é a gente rodar esse banco localmente. A gente faz os testes, depois faz a limpeza dos dados que foram gerados pelo teste de integração. Nesse caso, fica bem difícil a gente colocar esses testes rodando numa pipeline de build e release, por exemplo. Outra opção seria utilizar um banco de dados compartilhado em algum ambiente de homologação ou desenvolvimento. Só que nesses casos a gente teria que fazer uma limpeza posterior à execução dos testes, já que na maior parte das vezes os testes de integração eles acabam gerando os registros no banco de dados. Nos últimos meses venho trabalhando bastante com testes de integração e uma solução que está me ajudando bastante é a utilização de Docker para subir instâncias do banco de dados, executar os testes que eu preciso executar e depois simplesmente matar essa instância, limpando todos os dados gerados pelo teste de integração. Então no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma biblioteca que eu estou utilizando muito nos meus projetos .NET, que me auxilia bastante com essa interação com Docker. O nome dessa biblioteca é Tests Container e ela basicamente funciona como uma abstração para o Docker, onde através de alguns comandos eu consigo facilmente subir qualquer imagem em um container, fazer os meus testes e depois posteriormente finalizar esse container. A aplicação que a gente vai estar escrevendo os testes de integração é a mesma aplicação que a gente viu no vídeo de Outbox. Essa aplicação ela é uma aplicação muito simples, ela tem só 2 endpoints, sendo que o endpoint de criação de pedido vai ser o endpoint que a gente vai utilizar para executar o nosso teste de integração. O primeiro passo na implementação do nosso teste de integração é a utilização do Web Application Factory. O Web Application Factory ele disponibiliza uma versão em memória da nossa API, no qual a gente consegue fazer as requisições e testar para ver se de fato nossa API recebeu a requisição, processou ela e fez a inserção no banco. A segunda etapa é a gente fazer a substituição de alguns serviços da nossa API. Como estamos utilizando o Entity Framework, na hora da configuração e do startup da nossa aplicação, estamos passando uma connection string diferente da connection string que estamos querendo utilizar no nosso teste de integração. Na nossa aplicação, estamos utilizando a connection string que está especificada no nosso App Settings. Como o nosso teste de integração vai utilizar um banco de dados totalmente diferente, a gente precisa substituir a instância do dbContext para utilizar a connection string correta. Como estamos utilizando o Web Application Factory, como se conseguimos fazer a substituição de alguns serviços. Por exemplo, aqui no Builder a gente tem um Configure Services. Nesse método a gente consegue fazer a substituição de alguns serviços, mais especificamente do serviço do dbContext. Nesse caso a gente remove o dbContext que já foi configurado na nossa aplicação, que está apontando para a connection string da aplicação que a aplicação utiliza, e aqui a gente seta a connection string do banco que a gente quer utilizar. A terceira etapa é fazer a instalação da biblioteca Test Containers. Com ela a gente consegue facilmente subir uma imagem Postgres, que é o banco de dados que a gente está utilizando na nossa aplicação, fazer os testes de integração e no final terminar a instância do container que está rodando o banco de dados. Após instalada essa biblioteca, a gente já consegue fazer a utilização dela. Percebam aqui no meu Orders API Factory, que é a implementação que vai disponibilizar uma instância da minha API em memória,
que aqui eu faço a configuração de qual container vai rodar durante a execução desse meu teste. Então ela é bem fácil de utilização, eu especifico qual que é o nome da imagem que eu quero utilizar, no nosso caso aqui a imagem do Postgres, especifico algumas variáveis de ambiente, que no caso da imagem do Postgres é a senha do banco de dados. No nosso caso aqui eu coloquei um password bem fraco, só para facilitar a exemplificação aqui do nosso caso. Eu digo qual porta esse container vai utilizar. E aqui eu digo qual que é a estratégia de espera. No nosso caso eu quero que ele espere até que a porta 5432 esteja acessível, que isso nos garante que o nosso banco já está em pé e no ar para ser executado. E reparem aqui quando eu faço a substituição do dbContext que eu estou passando uma nova connection string utilizando o mesmo password que eu passei para o container que vai estar rodando no nosso Postgres. Percebam aqui também que eu estou fazendo a implementação da interface iAsyncLifetime. Com isso eu consigo controlar quando o meu teste vai iniciar para de fato fazer a inicialização da imagem do container rodando nossa imagem do Postgres, e no final, quando a gente finalizar os testes, eu dou um stop que daí ele mata a instância do container rodando e finaliza o teste. Com a nossa versão em memória da API já configurada e pronta para utilizar a connection string correta, a implementação do teste ela é super simples. Basicamente estamos criando um client para conseguir consumir essa versão em memória da nossa API, estamos configurando informações do body que a gente vai fazer a requisição, estamos serializando isso em JSON para conseguir enviar com sucesso para a API, e no final basicamente a gente faz um post no endpoint order passando o body que a gente acabou de criar. E no final a gente verifica se de fato a gente recebeu um status code de sucesso. À primeira vista esse teste ele pode parecer muito simples, mas por baixo dos panos estamos fazendo uma série de verificações na nossa API. A primeira delas é que de fato eu consegui subir minha API, eu não tenho nenhum problema de inicialização dela. 2. Como estamos utilizando um banco relacional, e durante a inicialização da minha aplicação eu executo as migrations que eu gerei através do Entity Framework, eu garanto nesse teste que de fato estou subindo a API, estou conseguindo fazer a criação do banco de dados, estou conseguindo fazer a criação das minhas tabelas e de fato estou conseguindo através do meu endpoint fazer a inserção de um pedido nessas tabelas recém-criadas. Agora eu vou rodar os testes para ver se de fato estamos rodando eles com sucesso. Como vocês podem perceber, eu já tinha feito toda a implementação e execução para deixar o vídeo mais resumido possível, mas de qualquer forma eu quero mostrar para vocês aqui o que acontece quando eu mando rodar o meu teste de integração. Eu vou colocar rodar ele aqui e vou deixar aberta a imagem do Docker, o nosso Docker Desktop. Percebam que quando eu rodei o meu teste, ele subiu 2 instâncias. Aqui como o teste acabou, ele já está matando as instâncias, tá? Eu vou colocar um breakpoint aqui e vou mandar fazer um debug, que daí a gente consegue ver de forma mais preciso o que está acontecendo aqui, ó. Então eu deixei em modo debug, ele está parado ali minha aplicação no breakpoint e percebo aqui que ele está subindo 2 containers. Esse primeiro container é um container interno do próprio test container que ele utiliza para gerenciar os outros containers, e o container aqui que a gente precisa, que é o nosso banco de dados. Então dentro dessa imagem eu já estou com o meu banco rodando com minhas migrations aplicadas, com minha base de dados criada e com a minha tabela criada. Então agora só resta para mim fazer a execução do teste. Vou seguir aqui com o F5. E de fato a gente fez a execução do teste de forma correta. E como percebemos, a implementação ela ficou super simples, tá? No nosso caso, como a gente tem uma API muito simples, só faz um acesso direto ao banco, o nosso teste, por consequência, acabou ficando muito mais simples também. Em alguns outros casos, pode ser que a gente precise subir algumas outras imagens para conseguir fazer um teste de integração mais completo. E por hoje era isso, pessoal. Vou disponibilizar todo esse código no GitHub, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, te agregou algum conhecimento, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.